Prezados estudantes, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de cálculo diferencial integral. Muito prazer, professor André. Obrigado por estar acompanhando este vídeo. Aqui vamos resolver um outro problema de otimização utilizando os conceitos de derivadas. Neste segundo exemplo, veremos um problema de minimização. Se você gosta ou tem interesse nesses assuntos, deixe o seu curtir e inscreva-se no canal para ser notificado assim que os próximos vídeos forem postados. Vamos lá? Exemplo 2. Na indústria de alimentos, a embalagem é uma parte importante do processo de fabricação, tanto por sua função de proteção e conservação do alimento, quanto por seu impacto nos custos de produção. Um fabricante deseja minimizar o custo de uma embalagem cilíndrica para um produto alimentício, mantendo o volume do produto fixo. Determine as dimensões do recipiente que minimizem a quantidade de material usado na sua fabricação. Inicialmente, vamos destacar algumas informações importantes. O nosso objetivo consiste em minimizar o custo de uma embalagem cilíndrica, mantendo o volume do produto fixo. Assim, o passo 1 dentro do nosso processo de otimização consiste em minimizar o custo. E esse custo, ele depende da quantidade total de material a ser utilizado na fabricação deste cilindro. O objetivo é construir um recipiente cilíndrico com a menor quantidade de material possível. Na imagem, podemos verificar que existem diferentes formas de projetar esse cilindro, e o seu formato dependerá das medidas da altura h e do raio r. No entanto, o volume precisa ser fixo. Supondo não haver perda nem superposição, a quantidade de material necessária para a confecção será igual à área da superfície do cilindro, ou ainda à área total. Nesse caso, vamos assumir que S seja igual à área total do cilindro. Essa área consiste em dois discos circulares de raio R, cuja soma das duas áreas é igual a 2 vezes π vezes r ao quadrado. E uma folha retangular com dimensões h por 2πr, onde essa área do contorno lateral do cilindro é calculado como sendo 2π vezes r vezes h. Assim, já no passo 2 do problema, a definição da fórmula, podemos concluir que a fórmula principal do problema é dada pela área da superfície total do cilindro, a qual precisa ser minimizada. Nesse caso, S é igual a 2π vezes r ao quadrado mais 2π vezes r vezes h. No próximo passo, no terceiro passo, nós devemos definir a função a ser otimizada como sendo de apenas uma única variável. Como S depende de duas variáveis, R e H, vamos procurar por alguma condição no problema que permita expressar uma destas variáveis em termos da outra. Para isso, observe que o volume do cilindro é fixo. Vamos considerar esse volume fixo como sendo V. Sabemos ainda que o volume de um cilindro é calculado pela fórmula π vezes r ao quadrado vezes h. Podemos isolar a variável h, ou seja, definir h como sendo volume V dividido por π vezes r ao quadrado, e substituir esse valor de h na fórmula da área total do cilindro. Assim, podemos definir que a área total S será igual a 2π vezes r ao quadrado mais 2π vezes r, e vamos substituir a variável h por V sobre πr ao quadrado. Podemos ainda simplificar π do numerador com π do denominador, o r do numerador com um dos r's do denominador. Assim, temos uma função da área S em função de apenas uma única variável. No caso, a variável R, que representa o raio do cilindro. No passo 4,
De forma intuitiva, podemos avaliar que a medida do raio precisa ser positiva, e não há um limite superior. Assim, podemos definir que o valor de R ele pode variar dentro de um intervalo aberto de zero a mais infinito, tendo assim um problema de otimização que se encaixa na classificação de problemas de otimização em intervalos infinitos e abertos. Agora que a função S é uma função de apenas uma única variável, no passo 5 nós vamos minimizar essa função, ou seja, calcular os pontos de mínimo. Nesse caso, para calcular esses pontos de mínimo, nós vamos calcular os pontos críticos da função. Vamos derivar a função S em relação a R e igualar a zero. Vamos calcular as raízes desta equação, que representarão os pontos críticos da função. Esses pontos críticos poderão ser pontos de mínimos. Assim, então, inicialmente, nós vamos tomar a derivada de S em relação a R. Derivando cada termo da função S, nós temos a derivada de 2π vezes r ao quadrado, 4π vezes r. A derivada de 2v sobre r, 2v é considerado como sendo uma constante. Então, na verdade, nós vamos derivar apenas 1 sobre r. Vamos tomar a derivada em relação a r de 1 sobre r. Utilizando as regras apropriadas de derivação, a derivada de 1 sobre r é igual a menos 1 sobre r ao quadrado. Ou seja, a derivada da função s em relação a r é igual a 4π vezes r menos 2v sobre r ao quadrado. Na sequência, nós vamos pegar o valor da derivada de s em relação a r e vamos igualar a zero. Utilizando operações algébricas, nós vamos encontrar a seguinte expressão. 4π vezes r, esse termo negativo nós vamos passar para o outro lado positivo, 2v sobre r ao quadrado. Vamos realizar a multiplicação cruzada e vamos encontrar, então, 4π r ao cubo igual a 2 vezes v. No próximo passo, nós vamos isolar a variável r. 4π está multiplicando r ao cubo, vamos utilizar a operação inversa. Então, nós teremos r ao cubo igual a 2 vezes v dividido por 4π. E ainda precisamos isolar r, ou seja, nós verificamos que r será igual à raiz cúbica do volume v dividido por 2π. Assim, podemos concluir que o ponto crítico da função S é dado pela seguinte expressão. R é igual à raiz cúbica de V sobre 2π. Após calculado o valor do ponto crítico da função, devemos fazer uma análise dos resultados. Sabemos que os pontos de máximo ou mínimos de uma função acontecem nos extremos do intervalo ou nos pontos críticos da função. R igual à raiz cúbica do volume sobre 2π, ponto crítico da nossa função, é o único ponto crítico no intervalo de zero a mais infinito. Esse valor de R representa, com certeza, o valor de ponto de mínimo da função S. Ainda, a partir do valor de R, podemos determinar a medida da altura ideal do nosso cilindro. Substituindo o valor de R na relação de H, ou seja, H é igual ao volume dividido por πr ao quadrado, substituindo R pela raiz cúbica do volume dividido por 2π, encontramos o valor da medida de H. Nesse caso, esses valores de R igual à raiz cúbica do volume, que é fixo, dividido por 2π, e a altura H, que é igual ao volume dividido por π vezes a raiz cúbica do volume dividido por 2π ao quadrado, esses valores de R e H são as dimensões que deveremos utilizar na construção do cilindro de volume fixo, que nos darão a certeza da minimização da quantidade de material utilizado e, consequentemente, no menor custo em sua produção.
Agora que sabemos as medidas ideais para o raio e a altura do cilindro que minimizam a quantidade de material para sua confecção, vamos resolver um caso particular considerando o volume fixo de um cilindro de 1 litro de capacidade, ou ainda 1000 cm3. Nesse caso, nós precisamos calcular as medidas de R e H a partir das fórmulas determinadas anteriormente. Então, R, nesse caso, será a raiz cúbica do volume desejado, 1000, dividido por 2π, o que dá um valor aproximado de 5,4 centímetros. Para a altura H, substituindo o valor na fórmula, H é igual a 1000 dividido por π vezes a raiz cúbica de 1000 dividido por 2π ao quadrado, o que dá um valor aproximado de 10,8 centímetros. Ou seja, para construir um cilindro com uma capacidade de 1000 cm3 de volume com a menor quantidade de material necessário, nós precisamos utilizar na sua produção as medidas do raio aproximado de 5,4 centímetros e uma altura aproximada de 10,8 centímetros. Se nós substituirmos esses valores na fórmula do volume, π vezes r ao quadrado, nós vamos comprovar que ao final nós teremos um cilindro com um volume de 1000 cm3. E ainda, a partir da fórmula S igual a 2π r ao quadrado mais 2v sobre r, nós podemos calcular a quantidade de material necessário para a confecção deste cilindro. Substituindo r pelo valor da raiz cúbica de 1000 dividido por 2π e substituindo o valor de v pelo volume desejado, que é 1000 cm3, nós vamos encontrar que o valor da quantidade total de material utilizado para confeccionar um cilindro com medidas aproximadas de 5,4 centímetros de raio e 10,8 centímetros de altura, nós vamos precisar de uma quantidade aproximada de 553,58 centímetros quadrados. Esses valores são os valores que garantem que esse cilindro será produzido com a menor quantidade de material necessário. Assim, finalizamos desta forma mais um exemplo de otimização de funções de uma variável aplicando técnicas do cálculo diferencial. Sugiro que você revise os conteúdos, assista novamente esse vídeo e realize os cálculos deste exemplo. Dúvidas ou sugestões? Deixe o seu comentário. Se você gostou destes conteúdos, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ser avisado das novas videoaulas assim que elas forem postadas. E deixe o seu like. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até o próximo vídeo.